As motos estão em todo lugar, nas ruas das grandes cidades, nas estradas do interior, nos becos e avenidas. Não importa onde você esteja no mundo, você sempre vai ver uma passando. Elas não são só um meio de transporte, são liberdade, economia e, para muita gente, a única forma de trabalhar e sobreviver no dia a dia. Mas por trás de tudo isso existe uma história que quase ninguém conhece. Um homem difícil, explosivo, teimoso, que não aceitava limites e batia de frente com tudo e todos. Enquanto outras marcas focavam em motos grandes, caras e inacessíveis, ele decidiu olhar para quem ninguém via, o trabalhador comum. E foi exatamente essa visão que mudou tudo. O que começou como uma ideia simples acabou criando algumas das motos mais vendidas da história, máquinas que dominaram o mundo inteiro. Mas afinal, quem inventou as motos da Honda? Foi realmente só ele ou existe muito mais por trás disso? Se inscreve no canal, ativa as notificações e me conta aqui embaixo, você já tem uma moto ou ainda sonha com a sua primeira? Porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga essas máquinas. Olha toda essa produção, motos sendo feitas a todo vapor, linhas inteiras funcionando sem parar, máquinas cortando, moldando, soldando e testando cada peça com precisão quase perfeita. Você deve achar que apenas um nome está por trás disso, Soichiro Honda, quando na verdade a mente brilhante talvez foi outra pessoa. E é aqui que a história muda completamente. Porque por trás de cada moto Honda que você vê rodando nas ruas existe uma disputa silenciosa entre genialidade e estratégia. De um lado, um homem impulsivo, apaixonado por motores, que vivia para criar. Do outro, um cérebro frio, calculista, que sabia transformar ideias em dinheiro. E o mais curioso é que sem essa segunda pessoa, talvez você nunca teria visto uma CG sequer rodando na sua cidade. Tudo começa em um Japão destruído após a Segunda Guerra Mundial. Não existia estrutura, não existia transporte eficiente, e as pessoas precisavam se virar com o que tinham. É nesse cenário que Soichiro Honda começa a mexer com motores militares abandonados. Ele pega esses motores, adapta em bicicletas e cria algo simples, mas revolucionário para aquele momento. Só que aqui vem um detalhe que muda completamente a percepção dessa história. Isso não era exatamente uma invenção inédita. Motores em bicicletas já existiam antes. Ou seja, Honda não criou do zero, ele enxergou uma oportunidade e fez melhor do que qualquer outro. E isso levanta uma dúvida interessante. Será que o verdadeiro diferencial dele era a criação, ou a capacidade de enxergar valor onde ninguém mais via? Mas é quando entra Takeo Fujisawa que a história deixa de ser apenas técnica e vira estratégia pura. E esse nome quase ninguém conhece. Enquanto Soichiro era o gênio das engrenagens, Fujisawa era o responsável por transformar tudo aquilo em um império. Ele cuidava de vendas, expansão, decisões financeiras e principalmente do posicionamento da empresa. E aqui começa uma das maiores tensões dessa história. Porque Soichiro queria inovar, testar, correr riscos, enquanto Fujisawa queria estabilidade, crescimento e lucro. Era um choque constante de ideias. Dois homens completamente diferentes, mas que precisavam coexistir. E talvez o mais impressionante é que muitos acreditam que sem Fujisawa, a Honda teria fracassado antes mesmo de ganhar o mundo. A primeira moto realmente industrial surge em 1949, a Honda Dream. E esse foi um marco. Porque ali a empresa deixa de improvisar e passa a produzir em escala. Só que o que vem depois é ainda mais ousado. Enquanto as outras marcas apostavam em motos grandes, caras e pesadas, a Honda decidiu seguir um caminho totalmente diferente, motos leves, econômicas e acessíveis. Isso parecia uma escolha errada na época. Mas foi exatamente isso que permitiu que a Honda vendesse não para milhares, mas para milhões. Essa decisão mudou completamente o mercado. E mais uma vez, com forte influência estratégica por trás. Quando a Honda entra nos Estados Unidos, o cenário era completamente desfavorável. Motos eram associadas a gangues, rebeldia e perigo. Era um mercado fechado, com uma imagem negativa muito forte. Então vem uma das maiores jogadas de marketing da história. Você conhece as pessoas mais legais em uma Honda. De repente, motos deixam de ser símbolo de rebeldia e passam a ser algo comum, amigável e acessível.
Isso não foi apenas propaganda, foi uma mudança cultural. E foi aqui que a Honda começou a derrubar gigantes que antes pareciam inalcançáveis. Enquanto isso, internamente, os conflitos continuavam. Soichiro era conhecido por seu temperamento difícil. Ele discutia, batia de frente e muitas vezes tomava decisões sem pensar nas consequências financeiras. Já Fujisawa era o oposto. Ele segurava, organizava e direcionava. Era como se um acelerasse e o outro freasse. E esse equilíbrio instável foi o que manteve a empresa viva. Sem esse choque, talvez não existisse evolução. Mas ao mesmo tempo, isso criava um ambiente de tensão constante dentro da empresa. E então chegamos ao momento mais importante para milhões de pessoas, o nascimento da Honda CG. Em 1976, surge uma moto que não foi pensada para luxo, nem para velocidade extrema, mas para durar. Simples, resistente e barata. Era praticamente indestrutível dentro da proposta. E quando essa moto chega ao Brasil, tudo muda. Produzida em Manaus, ela se encaixa perfeitamente na realidade do país. Ruas difíceis, uso intenso, necessidade de economia, a CG vira mais do que um veículo. Ela vira ferramenta de trabalho, vira sustento, vira sobrevivência. Com o passar dos anos, a CG não apenas vende, ela domina. Milhões de unidades, presença em todos os cantos, desde grandes cidades até áreas rurais. E junto com ela nasce um ecossistema inteiro. Oficinas, peças, adaptações, personalizações, uma indústria paralela se forma ao redor dessa moto. E isso gera algo ainda maior, dependência de mercado. Porque quando um produto se torna padrão absoluto, ele passa a ditar as regras. E é aqui que entram as críticas. Alguns dizem que a Honda simplificou demais seus produtos para maximizar lucro. Outros afirmam que o domínio da marca dificultou o crescimento de concorrentes em alguns mercados. Existe também a discussão sobre inovação. Será que a Honda evoluiu na mesma velocidade que poderia, ou apenas manteve o que já dava resultado? Essas perguntas continuam até hoje sem uma resposta definitiva. E quando você junta tudo isso, percebe que essa história nunca foi simples. Não foi apenas sobre criar motos. Foi sobre enxergar oportunidades, dominar mercados, construir estratégias e principalmente saber o momento certo de agir. Não foi apenas talento, foi time. Não foi apenas engenharia, foi visão. E acima de tudo, não foi apenas um homem. Foi o encontro de duas mentes completamente diferentes que, juntas, criaram algo que o mundo inteiro conhece. Agora me diz, você ainda olha para uma CG da mesma forma depois de saber tudo isso? Se você quer continuar descobrindo o que realmente existe por trás das coisas que fazem parte do seu dia a dia, já se inscreve no canal, ativa todas as notificações e continua assistindo. Porque os próximos vídeos que estão aparecendo na sua tela agora vão te mostrar histórias que quase ninguém tem coragem de contar.